Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Azote e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre Mundo Torajo Infection. A história inicia com Azumi nos mostrando um documentário falando sobre uma doença que atacou o Veradia. E pelo que podemos ver nessa imagem, pelo visto foi ela que criou essa informação. Começo da infecção. Estágio 1. Pode começar a partir de 1 hora. Os status não são totalmente alterados. No começo, não haverá nenhum sintoma depois da mordida. Estágio 2. Pode levar de 2 até 3 dias. Os status são alterados, mas não é o suficiente para tirar o controle da pessoa. Depois desses dias, a infecção começa a agir e a pessoa fica com manchas pretas nos olhos e depois começa a criar rachaduras no rosto. Estágio 3. Pode levar 16 horas após o dia alcançado do estágio 2. Os status são totalmente alterados e a pessoa perde a sua consciência. O corpo começa a se deformar e cada pessoa tem uma deformação diferente. A partir desse estágio, eles vão adquirir um desejo de infectar o próximo, ou seja, eles não são mais seguros. E o último estágio, o estágio 4. Os status ficam fora do comum do que um indivíduo normal teria. Depois da deformação, o infectado começa a obedecer à ordem do hospedeiro, que é infectar mais pessoas. Igual o estágio 3, só que aqui a vontade é bem maior. Uma coisa que não pode passar despercebido pela gente é esse código Morse, que significa: a peste não devia ter feito isso. Bom, o que a peste tem a ver com isso? Vocês vão ver mais pra frente. Enquanto Azumi passava suas informações, alguém chamava ela desesperadamente. E esse alguém era o Azedo, pedindo socorro. Então Azumi para de gravar e vai atrás dele. Azumi conseguiu encontrar o Azedo e logo em seguida ele disse que tem um infectado tentando entrar em sua casa. Azumi agradece pelo recado, mas ela está bem mais preocupada com o Azedo porque ele parece bem desanimado. E realmente ele está. E tudo isso é porque está preocupado com seu irmão, o Lin, que desapareceu juntamente com o Morajo e o Torajo. Azumi fica totalmente deprimida depois de ouvir o que o Azedo disse, pois nem ela sabe onde eles estão. Ela também escondeu um sentimento que ela estava guardando depois de ter falado que estava com saudade do seu irmão. Então ela cria um plano. O plano era Azumi distrair o infectado enquanto o Azedo saía pela janela. E quando sair é para encontrar alguém, tanto a Pesce, o Torajo ou mesmo o Lin, para ele ficar bem seguro. O Azedo não gostou desse plano nem um pouco, pois ele não queria deixar Azumi ali sozinha. E ele tentou convencer, mas não conseguiu, até que ele aceitou o plano, mas chorando. Então tá, Azumi. Essa poderia ser a última frase que ele disse para ela. E como da última vez, também tem 2 códigos Morse aqui pra gente decifrar. O primeiro código dizia, ela não é real. E o segundo diz, o poder de todos estão corrompidos. Depois do Azedo ter ido embora, Azumi foi procurar o infectado. E ao procurar bastante, ela escuta um barulho. Pela sua reação, esse infectado era alguém conhecido. E mais um código Morse pisca na tela. E ele diz o seguinte: me desculpe, Azedo, eu tinha que fazer isso. O que basicamente essa mensagem quer dizer é no próximo capítulo. Pois aquele infectado era um Morajo e Azumi não tinha escolha no usar seus poderes nele. É essa a mensagem que o código quer nos dizer. O único problema é que o Morajo era muito rápido. Do nada somos cortados para o Azedo, que está preso em uma floresta sem saber onde ele está. Ele já tinha caminhado por toda parte e não encontrou ninguém, até que ele escuta um barulho. E adivinha quem ele encontra? Ela mesma, a Pesce. Agora, o que ela está fazendo no meio do mato é um pouco estranho, não é mesmo? E mais um código Morse pisca na tela, só que ele está um pouco cortado, mas mesmo assim dá para identificar o que é. Pesce, por favor, não faça isso. Pesce chega até o Azedo e fala que estava o procurando. E ele diz que estava fazendo a mesma coisa. A Pesce pergunta o que ele estava fazendo esse tempo todo. No final, o Azedo acaba contando para ela tudo o que ele fez e o que ele viu.
Eu confesso para vocês que eu não esperava por essa. Mas aqui está a chave do código Morse. Aqui diz, por favor, Percy, não faça isso. Ou seja, está se referindo a Percy matar o Azedo. Que eu não desconfio que foi o que aconteceu aqui. No último episódio, a gente parou aonde a Percy estava caçando o Azedo. E nesse episódio, bem no comecinho, já mostra que o Azedo foi de arrasta. De repente, somos cortados para o Lin, que estava conversando com a Percy em relação ao seu irmão, que queria muito procurar por ele. Percy, desanimada com essa sugestão, fala para ele que ainda está muito perigoso lá fora e que eles não vão sair ainda. Lin começa a chorar de desespero por não saber o que está acontecendo com seu irmão. Ele deve estar com medo. Eles tinham se separado na floresta quando um infectado estava correndo atrás dele. E o Lin disse que isso foi a pior coisa que ele poderia ter feito e que ele é o pior irmão do mundo. A Percy diz para ele não falar isso, pois logo eles vão procurar pelo Azedo. Ele deve estar bem. A Percy fala que também criou um clone que vai procurar por todos os sobreviventes e que talvez vai achar o Azedo. A gente já sabe muito bem quem é esse clone. O capítulo termina com o Lin dizendo que é verdade e que a Percy tem total razão. E você que assistiu o primeiro episódio já sabe que quando termina um capítulo tem um código Morse, e com esse não foi diferente. Aqui estão os dois códigos. O primeiro fala, mas a culpa não é dela. E o segundo diz, o clone da Percy está corrompido e ele disfarça. Mas a gente não pode esquecer o fato que a clone da Percy está usando uma 12 daquelas. O próximo capítulo inicia com o Lin furioso com a Percy, pois ela tinha prometido para ele que ia procurar o Azedo hoje. Ela diz que o dia não está certo e ainda está bem perigoso lá fora. O Lin perde a cabeça e começa a brigar com a Percy, dizendo que ela só fala isso toda hora e todo dia. Ela fala que vai procurar o Azedo, mas já se passaram um mês e até agora nada aconteceu. A Percy também se irrita e manda o Lin calar a boca, e ela diz que ele só fala do Azedo toda hora e não quer saber dele, pois a vida dele também é o mais importante agora. O Lin diz que é lógico que ele quer saber dele, até porque é o seu irmão e está lá fora sozinho com um monte de gente infectada. A Percy teve a proeza de dizer para o Lin que o Azedo já deve estar morto a essa hora e que não deve saber onde ele está. Como que ela tem coragem de falar isso pro Lin? Que menina estúpida, velho. A Percy diz que isso é perda de tempo e que ela quer salvar a própria vida e de outras pessoas que ainda estão por aí. E o Azedo é o que então? A Percy diz que acaba a discussão por aqui e vai embora sem mais sem menos. O Lin começa a chorar e vai para o seu quarto, e lá ele diz que tem um plano e ele escapa pela janela. Já que esse foi a última página do capítulo, mais um código Morse é possível ver. O código traduz: o Lin vai ficar com um trauma. O próximo capítulo começa com a Percy na porta do quarto do Lin, falando para ele que queria conversar com ele. Ela diz que sabe que ele deve estar bravo com ela e que ele tem o direito de fazer isso. Ela só quer pedir desculpa, pois ela se arrepende do que ela tinha dito. Ela só quer fazer as pazes, mas já que o Lin não responde, ela entra no quarto dele. Ao entrar no quarto, ela percebe que ele não está ali. E a Percy fica pensando, será que o Lin foi atrás do Azedo? Eu nem contei para ele que o holograma está corrompido e que ele matou o Azedo. Então a Percy diz que vai salvar o Lin. No meio da floresta está o Lin, ele está procurando pelo Azedo. E ele estava gritando muito e ele percebe que está entrando em um lugar mais escuro. Então ele para de chamar pelo nome do Azedo e pensa em um jeito de tentar encontrá-lo. Porém, enquanto ele estava pensando, alguém o assusta, e adivinha quem é? É a Percy, mas não a Percy que a gente está acostumado a ver. Mas o Lin ainda não sabia que era o holograma da Percy e fala com ela como se fosse a mesma. E ele acha que ela veio pedir desculpa e fala para ela que está bravo com ela ainda. Ele olhou bem para ela e percebeu que ela estava usando uma flor que ele também estava usando. E era uma metadinha que ele e o Azedo estavam fazendo, então ele percebe que algo de estranho está acontecendo. Ela disse que estava procurando por ele, porém, essa não é a Percy. O Lin percebe que aquela não era a Percy, então ele decide sair dali correndo, e ele faz isso. A clone da Percy pede para ele voltar para lá, e assim acaba o capítulo. E dessa vez não teve um código Morse. Então vamos continuar para o próximo capítulo. No outro capítulo mostra que o Lin conseguiu despistar ela, mas ele viu algo que não gostou bastante.
essa coisa que vocês acabaram de ver simplesmente é o azedo. Sim, ele não está morto, apenas infectado. O Lin, depois de ver isso, ele acaba correndo. Depois de muito tempo de corrida, ele para descansar e fica se culpando por ver o azedo transformado daquele jeito, dizendo que tudo era sua culpa, e atrás dele alguém aparece. Era o holograma da Pessi e ela derruba o Lin no chão enquanto ele implora pela sua vida. Ela manda ele ficar quieto, que isso vai acabar logo. Quando ela foi puxar o gatilho, alguém atira nela. Rapidamente o corpo dela cai no chão e lá atrás a gente consegue ver a Pessi, então foi ela que deu um tiro. A Pessi chega até o Lin e ajuda ele e fala que ninguém vai machucar ele. O próximo capítulo começa com Azumi perdida na floresta, dizendo que sua cabeça está doendo e que não acha ninguém para ajudar ela. Entretanto, ela escuta um barulho e vai ver quem é. E pelo seu olhar, ela está desacreditada em ver essa pessoa. Adivinha quem é? Sim, o Torajo. Ele vê Azumi e vai até em direção a ela. O Torajo fala para Azumi que ele está procurando por ela e pergunta onde estão os outros. Mas antes que Azumi possa falar alguma coisa, o Torajo percebeu algo de estranho nela. Ela estava com uma mordida no seu braço. E ela disse que foi um infectado que fez isso com ela. O Torajo fica feliz que ela esteja bem e ele pergunta para ela se ela podia ir na casa dele, que ele cuidaria dos ferimentos dela. Zumi diz para o Torajo que não era uma boa ideia, mas o Torajo insiste e fala que só quer ajudar ela. Já que a Zumi já sabe que não importa o que ela falar, o Torajo ainda vai ficar insistindo, ela aceita. Assim, o Torajo diz que a casa dele não é tão longe dali e ele anda. A Zumi já entende muito mais do que o Torajo sobre essa infecção e ela sabe que logo ela vai se transformar e que isso vai ser um problema. Ela só espera que a infecção demore para não poder atacar o Torajo. Assim acabando mais um capítulo. No último episódio a gente parou com a conversa da Zumi com o Torajo e resumindo, a Zumi está infectada e o Torajo quer ajudar ela o máximo possível. Voltando à história, somos cortados para Pessi perguntando para o Lin se ele estava bem, até porque ela tinha salvado ele da sua clone que estava prestes a atirar nele. O Lin diz que está tudo bem e agradece a Pessi por salvá-lo. A Pessi pede desculpas para ele por conta daquela discussão que eles tiveram mais cedo, dizendo que ela não deveria ter falado com ele daquela maneira e que deveria ter falado a verdade em relação ao clone dela e também do azedo. O Lin a interrompe falando que era tudo culpa dele e que ele encontrou o azedo e ele estava infectado, mas se ele estivesse junto com ele, nada disso teria acontecido. A Pessi diz para o Lin não ficar desse jeito, pois ela já sabe do quanto ele queria ter protegido o azedo, mas infelizmente ele se foi. Mas ainda pode ter uma salvação se eles encontrarem uma cura. A Pessi fala para eles irem embora, pois o Lin está bastante cansado com tudo isso, então a melhor coisa é eles voltarem para casa. O Lin fica preocupado com a cura. E se eles não conseguirem criar, ele vai perder o azedo para sempre? Então, para acalmar o Lin, a Pessi diz que sim, pode ter uma cura, mas por hora era melhor eles voltarem para a cabana. E ela também fala que não é culpa dele ter acontecido aquilo com o azedo. O Lin fica mais confiante e diz para a Pessi que ela tem total razão. Mas antes deles irem embora, o Lin pergunta para a Pessi se era melhor deixar o corpo da sua clone ali no chão ou se livrar dele. A Pessi apenas diz que ela não pode fazer nada, pois ela vai desaparecer já. Com isso, eles vão embora. Porém, alguém não estava morto. O holograma da Pessi estava observando tudo. E sabe o que ela ainda faz? Ela se transforma no Lin. Mas o que ela quer fazer com isso, ainda não sabemos. No próximo capítulo, vamos direto para Pessi e o Lin, onde eles acabam se perdendo na floresta. Entretanto, nem tudo estava perdido, pois o Lin diz que tem uma notícia boa para contar para Pessi. Ele conseguiu encontrar o Torajo no meio desse matagal todo. Curiosa, Pessi pergunta se aquilo era realmente verdade e fala para eles irem lá. Lin e Pessi acabam realmente encontrando o Torajo. Ele fica feliz em vê-los e os cumprimenta, e também pergunta se eles estão, por acaso, infectados. A Pessi fica confusa com essa pergunta e diz para ele que os dois não estão infectados, mas quando ela foi falar para ele que o Lin o encontrou,
ela percebe algo estranho nele. A Pessi queria fazer uma pergunta para o Torajo, mas quando ela foi dizer, o Lin a interrompe falando que aconteceu com o braço do Torajo. E como vocês podem ver, o negócio está feio. E ele fala que isso foi a Azumi que fez. A Pessi pergunta o que aconteceu com a Azumi e onde ela está. O Torajo diz que ele a encontrou no meio da floresta e quando ele a viu, ele percebeu que ela estava mordida, ou seja, ela está infectada. E ele também menciona que tentou ajudá-la, mas no fim ele acabou perdendo o braço. E ele fala que não sabe onde ela está, talvez em algum lugar por aí. O Torajo pergunta se ele pode contar aos dois a história do que aconteceu com ele, até porque eles são grandes amigos e ele quer saber o que aconteceu com a Azumi e com o Torajo. Então o Torajo começa a contar a história. Bem, nós chegamos. Foi um pouco longe, mas nós estamos aqui. Deixa quieto, não dá pra usar IA nesse negócio aqui não. Enfim, o Torajo conta que ele e a Azumi foi para uma cabana, onde ele consiga arrumar um jeito de curar ela. Não é a melhor coisa, mas é o que eles têm por hoje. A Azumi disse que gostou e achou o lugar aconchegante. Logo em seguida o Torajo informa que tem um quarto onde a Azumi possa ficar, que é ali perto. O Torajo chama ela para ir ao quarto e ele começa a andar. A Azumi logo atrás fica com uma cara de tristeza, pois ela sabe o que vai acontecer. E depois ela segue ele. Chegando no quarto, o Torajo pergunta o que ela achou e ela diz que gostou bastante. Aproveitando que eles estão seguros, o Torajo pergunta para a Azumi o que aconteceu para ela estar infectada. A Azumi não diz nada, apenas olha para ele e diz que queria dar algo para ele. O Torajo pergunta o que seria isso. A Azumi apenas entrega um caderno de anotação para ele, que antes era dela. A Azumi diz que esse é um caderno de anotação sobre a infecção. Ainda não há um antídoto, mas ela vai passar esse caderno para o Torajo. Ele pode mostrar tudo, até como os infectados agem. O Torajo fica perguntando por que ela deu esse caderno para ele, e ela responde que é para ele entender como funciona a infecção e proteger a si mesmo. Assim, Azumi despede dizendo ao Torajo que talvez a ver ele amanhã, fechando a porta na sua cara. Torajo fica preocupado, assim terminando o capítulo. O próximo capítulo se inicia com o Torajo se perguntando se Azumi está bem, até ele ter uma ideia de ler o caderno de informações que Azumi deixou para ele. E é o que ele faz, ele começa a estudar o caderno. Após uma grande leitura, ele percebe que Azumi está no estágio 2 da infecção. Já que talvez tenha chance de salvá-la, Torajo corre até ela. Chegando lá, o Torajo pede para ela abrir a porta, pois ele sabe que ela está no estágio 2. O Torajo começa a dizer que ele está ali para ajudar ela e que se eles dois se juntarem pode criar um remédio e que nunca ele vai deixar ela de lado. Mas passar por aquela porta foi a pior decisão que o Torajo poderia ter feito. E assim acaba a história de como o Torajo perdeu o braço. E ele também informa que Azumi saiu da casa quando ele também saiu de lá. O episódio inicia com a Pessi e o Lin conversando com o Torajo após um belo reencontro. Eles estão perdidos na floresta e o jeito é acampar ali mesmo. Então a Pessi sugere que ela vai buscar folhas enquanto o Lin e o Torajo vão ir atrás de galhos secos. Com isso, o Lin faz uma pergunta muito tosca, querendo saber onde que eles vão encontrar galhos secos. Basicamente eles estão em uma floresta, ali tá cheio, então essa pergunta foi desnecessária. O Torajo, como sempre, é um cara bastante esperto, ele já estava com os galhos secos. Após escutar isso, a Pessi diz que vai procurar as folhas para fazer um tipo de cama. Após um tempo de busca, ela encontrou bem mais do que precisava, o suficiente para fazer 5 camas.
De repente, o Lin aparece e obviamente a Percy se assusta, perguntando para ele o que ele estava fazendo ali, que era para estar com o Torajo. O Lin explica que perguntou para o Torajo se podia ajudá-la e que ele aceitou sem problemas. Sendo sincero com vocês, eu não estou confiando nem um pouquinho nesse Lin, não. Percy, que já estava ali focada, apenas respondeu que já que ele veio para ajudar, era para cada um cuidar de um lado. Logo depois, Lin ficou em silêncio por um momento, então disse que queria fazer uma pergunta. Percy olha para ele e diz que tudo bem perguntasse. Lin confronta Percy dizendo que ela é a criadora do tal clone que destruiu tudo. E isso realmente é verdade, ela é a criadora do clone. Ela fez isso para poder tentar proteger todo mundo, mas no final só deu errado. Isso mesmo ela disse. A coisa piora quando Lin diz que ela que foi a culpada da morte do Azedo. Bom, isso aí é verdade, mas não é essa Percy. Na verdade foi o seu clone que se disfarçou para poder tentar enganar o Azedo e no fim acabar tirando a sua vida. Percy fica muito cabisbaixa por conta dessas palavras do Lin, mas quando foi dizer que não era sua culpa, algo de estranho aconteceu. Enquanto isso, Lin diz para o Torajo que o seu irmão foi infectado e que não superou isso, que está deixando ele bastante triste. A única coisa que o Lin queria era criar um antídoto para dar o fim nessa infecção. Torajo tenta acalmá-lo, dizendo que uma hora eles vão conseguir e que vai salvar todos seus amigos. Bem, o que a gente entendeu com essa cena é que na verdade aquele Lin que está com a Percy é o clone que ela própria criou. O que favorece esse argumento é a cena a seguir que mostra que eles escutaram um grito da Percy. Com isso, Lin pergunta para o Torajo se esse grito não era da amiga deles. Ele diz que sim, que era para eles irem logo, pois ela deve estar em apuros. O Torajo acaba encontrando a Percy, porém quando ele foi conversar com ela, ele acaba se deparando com um clone do Lin, que estava perguntando para ele como é que ele está e dizendo para ele não ficar triste por conta do que aconteceu com Azumi. O clone dá uma risada dizendo que vai matar todos que estão ali, até que em suas costas aparece Lin, que fala para ele que não vai fazer isso se ele não deixar. Após isso, Lin se joga no clone, o derrubando junto com ele. O que vocês não sabem é que o problema maior ia acontecer agora. Os dois Lins levantam e falam para o Torajo matar um ao outro, e isso o dificulta bastante, pois não tem como saber quem é quem. O Torajo simplesmente frio se vira para Percy e diz para ela que vai ter que ser na sorte ou no azar. Isso é o único jeito de poder se livrar do clone. A Percy, assustada e preocupada, até tentou impedir o Torajo, mas não deu tempo. Pelo incrível que pareça, o Torajo conseguiu acertar o clone e não o Lin verdadeiro. Tanto que a Percy pergunta para o Lin se ele está bem se o clone mordeu ele. Eu li um pouco chocado, fala que está bem. A Percy vira para o Torajo e elogia, dizendo que tem uma bela mira que queria ter uma igual a dele. O Torajo apenas agradece, dizendo que não foi nada. A Percy faz uma pergunta um pouco incrédula para o Torajo, querendo saber como ele sabia qual era o Lin verdadeiro e qual que era o clone. O Torajo apenas afirma que ele não sabia, só tacou o machado e só Deus sabe no que ia dar. Após esse monte de perguntas, a Percy queria uma sugestão do que fazer com o corpo do clone, pois ele revive, então matar ele de novo não vai adiantar em nada. O Lin dá uma ideia de ir embora, já que eles não podem fazer nada com o corpo, o melhor jeito é ir embora mesmo. A Percy então aceita, mas antes deles ir, ela pede para o Torajo pegar o machado que está preso no clone. Entretanto, quando o Torajo foi pegar o machado, o corpo do clone não estava mais lá, apenas o machado no chão. O Torajo então pega a ferramenta e rapidamente conta para os seus amigos que o clone não está mais ali. O Lin não escutou o que o Torajo tinha dito e quando foi perguntar, ele viu que eles não estavam sozinhos. Bom pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui, muito obrigado a todos que chegaram até o final, eu agradeço de coração, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, isso me ajudaria bastante. Não esqueçam de comentar aqui embaixo algumas teorias em relação a esse universo alternativo de mundo do Torajo, e também fazer alguma crítica aqui, eu estarei lendo tudo.
Eu estou adorando essa história, o jeito que ela traz, a narrativa e também a construção da história tá bem maravilhosa. Se vocês quiserem acompanhar todo o trabalho e também a história, eu deixarei os créditos da criadora aqui na descrição. Passem lá. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, beijo, tchau.